Seja bem-vindo ao canal Descomplicando as Escrituras, tudo bem? E vamos para mais um vídeo aqui do canal em que eu trago um texto bíblico, uma perícope, e faço a descomplicação. Explico esse texto bíblico à luz de toda a Escritura, Isso aí a gente chama de contextualização canônica. Vamos nessa? Pois bem, hoje eu quero trazer um texto que está lá em Êxodo capítulo 20, em que fala dos 10 mandamentos. E aqui tem, a partir do versículo 3 e 4 eu vou ler aqui, para a gente poder entender, porque isso aqui serve de base para muitas doutrinas equivocadas, em especial a chamada doutrina da maldição hereditária, percebida em muitas igrejas. E isso é feito por conta da falta da interpretação contextualizada canonicamente. Ou seja, quando não se explica a Bíblia à luz da própria Bíblia, o que acontece é o surgimento de doutrinas falsas. E se existem essas doutrinas falsas, não tem como você chamar aqueles que as ensinam de falsos mestres. É impossível você não fazê-lo. Por quê? Porque não há um comprometimento em contextualizar canonicamente o texto bíblico, tá? Então eu vou ler aqui os textos e vamos fazer uso daquele princípio que Paulo deixou lá na carta à igreja de Roma, os cristãos da cidade de Roma, no capítulo 12, versículo 6, em que ele fala da analogia thespis theos, a analogia da fé, falando acerca do dom de profecia. Se você vai falar algo acerca de Jesus Cristo, fale somente aquilo que você sabe, não invente nada, E olhe principalmente para toda a Escritura, Então ali é o princípio de que a Bíblia interpreta a si mesma. Duas regras fundamentais de interpretação bíblica, Jesus Cristo como centro das Escrituras, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, e a Bíblia a si mesma se interpretando. Se você deseja se aprofundar, e aqui só abrindo um parêntese, no entendimento das Escrituras, quer interpretar de forma mais precisa as Escrituras, a gente tem aqui um curso para membros do canal, que é Introdução à Interpretação Bíblica. Então você pode se inscrever no canal, se tornar membro aqui do canal, então ter acesso a este curso de Introdução à Interpretação Bíblica. Aí a gente faz uma explanação mais profunda de como interpretar as Escrituras. É apenas R$ 4,99 por mês e você ainda ajuda aqui no crescimento do canal, entre outros cursos que também tem aqui na área exclusiva para membros, tá bem? Então, sem mais delongas, vamos para o nosso texto que está lá em Êxodo, capítulo 20, eu vou ler a partir do versículo 3 e veja o que diz. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem as águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto. E aí vem a parte aqui em que eu disse que muitas igrejas usam para sustentar, para ter como fundamento a doutrina da maldição hereditária. Veja o que diz o versículo 5 do capítulo 20. Não as adorarás, nem lhes farás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Aí eu vou parar por aqui, tá? Ele vai seguir, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam, mas eu quero parar por aqui, porque esse texto aqui, ele serve de base para sustentar essa doutrina da maldição hereditária. Não as adorarás, o versículo 5, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Ou seja, se os pais desobedeceram a Deus, se os pais foram idólatras, então Deus vai visitar, vai vingar ou vai descontar essa iniquidade dos pais nos filhos, mesmo que os filhos não tenham seguido os mesmos caminhos dos pais. Então é isso que diz aqui. Por isso que nessa doutrina da maldição hereditária existe um momento chamado de quebra de maldição. Porque alguém está sofrendo alguma coisa porque alguém na árvore genealógica dela cometeu um pecado. E Deus está visitando esse pecado nessa pessoa que não cometeu o pecado. E sim
o seu pai, o seu avô, o seu bisavô, o seu tataravô, alguém na sua árvore genealógica, alguém na sua ascendência genealógica acabou pecando, desobedecendo a Deus, e por isso Deus está visitando então a necessidade de que essa maldição seja quebrada, e há todo um ritual para que essa maldição então seja quebrada. Ou seja, é uma doutrina completamente antibíblica, porque não fez uso do princípio fundamental de interpretação bíblica, que é a Bíblia a si mesma se interpretando. Será que esse texto realmente ele quer dizer isso? Se de fato esse texto quer dizer isso acerca dessa doutrina da maldição hereditária, se essa doutrina da maldição hereditária ela é sustentada por esse texto, em qual outra parte da Bíblia nós encontramos esta afirmação? Precisamos então confirmar essa afirmação em outras partes da Bíblia. E quando nós vamos olhar para o profeta Ezequiel lá no capítulo 18, ele está respondendo exatamente, ou melhor, ele está explicando exatamente esse texto aqui, porque de fato o povo Israel, o povo judeu tinha essa ideia de que Deus visitava a iniquidade dos pais nos filhos, que os filhos desobedeciam, que os pais eram desobedientes a Deus, eram idólatras, e os filhos recebiam as consequências desses pecados dos pais. Então o povo tinha sim essa ideia, e aí o profeta Ezequiel, Deus por meio do profeta Ezequiel, vai explicar exatamente esse texto aqui, e a gente vai perceber que não é bem assim. Então vamos lá ao texto de Ezequiel lá no capítulo 18, veja o que diz. Vou ler aqui até o versículo, acho que até o versículo 18, tá? Veja o que diz. Veio a minha palavra do Senhor dizendo, que tendes vós? Vós que acerca da terra de Israel proferis este provérbio, dizendo, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram, ou seja, trazendo a mesma ideia, peraí, os pais desobedeceram a Deus e os filhos é que vão pagar? Então o profeta faz isso num tom interrogativo, meio que retórico, ele dizendo, olha, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram, e aí ele segue dizendo, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, jamais direis este provérbio em Israel. Ou seja, aquela leitura, aquela interpretação que havia sido feita lá de Êxodo 20 acerca de Deus visitar a iniquidade dos pais nos filhos, Deus está falando por meio do profeta Ezequiel, jamais falarás isso, jamais diga isso, jamais afirmais isso. Então significa que essa leitura aqui está equivocada, mas o que quer dizer então Deus visitar a iniquidade dos pais nos filhos? Nós vamos continuar lendo aqui o texto de Ezequiel e depois nós vamos voltar lá para Êxodo para poder explicar o que isso significa. Então veja o que diz aqui adiante. Então Deus, diz o Senhor, Deus, jamais direi este provérbio em Israel. E aí ele segue dizendo aqui no 4. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. E aqui Deus já começa a distinguir. Olha, a alma que pecar, essa que vai morrer. Então não existe essa interpretação, essa leitura de que Deus vai descontar o pecado do pai no filho. Deus está dizendo aqui, a alma que pecar, essa é que vai morrer. Então Deus fala por meio do profeta Ezequiel exatamente isso. E aí ele segue dizendo, sendo pois o homem justo e fazendo juízo e justiça, não comendo carne sacrificada nos altos, nem levantando os olhos para os ídolos da casa de Israel. Falando também do mesmo pecado de idolatria que lá em Êxodo está falando. Ele segue dizendo, nem contaminando a mulher do seu próximo, nem se chegando à mulher na sua menstruação, não oprimindo a ninguém, tornando ao devedor a coisa penhorada, não roubando, dando o seu pão ao faminto. E aí ele segue dizendo, e cobrindo ao nu com vestes, não dando o seu dinheiro à usura, não recebendo juros, desviando a sua mão da injustiça e fazendo verdadeiro juízo. Este homem entre homem e homem, andando nos meus estatutos, guardando os meus juízos e procedendo retamente, o tal justo certamente viverá, diz o Senhor. Ou seja, aquele que pratica o bem, ele vai viver. E esse mesmo que praticar o mal, ele vai seguir dizendo aqui o texto, ele então irá morrer. Veja o que diz agora o 10. Se ele gerar um filho ladrão, olha só, explicando o texto, se ele gerar um filho ladrão, derramador de sangue, que fizer o seu irmão qualquer destas coisas e não cumprir todos aqueles deveres, mas antes
comer carne sacrificada nos altos, contaminar a mulher de seu próximo, oprimir os pobres e necessitados, praticar roubos, não tornar o penhor, levantar os olhos para os ídolos, cometer abominação, emprestar com usúria e receber juros, porventura viverá? Não viverá. Todas as abominações ele fez e será morto, e o seu sangue será sobre ele. O homem justo teve um filho que é desobediente a Deus, e esse filho desobediente a Deus certamente vai morrer. E aí ele segue no 14. Eis que se ele gerar um filho, olha só, eis que se ele gerar um filho que veja todos os pecados que seu pai fez, explicando exatamente o texto de Êxodo, que o seu pai fez, e vendo-os não cometer coisa semelhante, não comer carne sacrificada nos altos, não levantar os olhos para os ídolos da casa de Israel, e não contaminar a mulher de seu próximo, e não oprimir ninguém, não retiver o penhor, não roubar, der o seu pão ao faminto, cobrir ao nu com vestes, desviar do pobre a mão, não receber usura e juros, fizer os meus juízos e andar nos meus estatutos, o tal não morrerá pela iniquidade de seu pai. Certamente ele viverá. Então, o profeta Ezequiel ele vai seguir vários exemplos aqui, ele traz esse contraste, né? Contraste não, ele faz essa explicação. Primeiro, o pai justo, o pai que não é justo tem um filho que desobedece a Deus e ele vai morrer por conta do pecado dele. Né? E aí a ideia do pecado é idolatria também aqui. E aí ele lista uma série de outros pecados e também inclui o pecado da idolatria. E se esse pai que é idólatra, que desobedece a Deus, tiver um filho e esse filho não andar segundo o caminho do pai, mas sim fazer a vontade de Deus, esse filho certamente vai viver. E é por isso que ele diz lá na frente, olha, todas as almas são minhas. A alma que pecar, essa vai morrer. Né? Ora, se é essa que vai morrer, então o que significa aqui, voltando para o texto de Êxodo, que Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos? Né? Então, isso significa que se o pai é idólatra, o pai desobedece a Deus, e esse pai tem um filho, e esse filho continua com a mesma prática do pai, tanto o pai irá sofrer, como esse filho irá sofrer. E aí a gente vai para a terceira geração. Se esse filho tem um filho, neto lá do pai, e esse filho continua na mesma prática, também esse filho vai morrer. E esse filho tem um bisneto, né? Vai ser o bisneto do pai até a quarta geração aqui, né? Transitando aqui até a quarta geração. E continuar a desobedecer a Deus, também a mesma coisa vai morrer. E por que está aqui até a quarta geração? Porque era muito comum viverem juntos até a quarta geração. Né? Porque depois que vinha a quarta geração, a primeira já estava morta. Aí vinha a quarta geração, aí a outra já estava morta. Então, por isso que faz essa analogia que até a quarta geração. E era muito comum essas famílias viverem juntas até a quarta geração. E aí depois Deus vai dizer que ele faz misericórdia até 1000 gerações, né? Mostrando aí a misericórdia de Deus, né? Que se renova aí a cada dia. Então a gente percebe que o profeta Ezequiel explica esse texto, ou melhor, Deus por meio do profeta Ezequiel explica esse texto aqui de Êxodo 20, destruindo de forma completa essa maldita doutrina da maldição hereditária, que engana muita gente. Muitas pessoas se veem sofrendo, muitas pessoas se veem angustiadas e acreditam que de fato estão sofrendo por uma maldição hereditária. Algo que o seu pai fez, algo que o seu avô fez, algo que o seu bisavô fez, quando na verdade isso não é uma doutrina bíblica, é uma doutrina falsa e é uma doutrina perigosa. Portanto, maldição hereditária não existe. A única maldição hereditária que existe é aquela que nós herdamos de nossos primeiros representantes, de nossos primeiros pais lá no Éden, que é o pecado. E esse pecado foi transmitido de geração em geração. Essa é a única maldição que existe. Mas Cristo levou sobre si essa maldição, porque a Ele foram imputados os nossos pecados e, portanto, Deus, por meio de Cristo, nos reconciliou com Ele mesmo. Tá? Por meio da obra da cruz, nós fomos reconciliados com Deus, sendo, portanto, Cristo ali é o mediador. Então, maldição hereditária não existe, é uma doutrina falsa e não somente falsa, é uma doutrina também perigosa. É uma doutrina perigosa. Bem, então este foi o nosso vídeo, né, o segundo vídeo desta semana. A gente está com a série em Apocalipse. Toda semana eu estou postando a exposição de alguns versículos de Apocalipse, desde o capítulo 1. Na semana que vem a gente vai encerrar o primeiro capítulo de Apocalipse. Tá bem? Então, se você gostou, curte, comenta, compartilha esse vídeo, né, de modo que ele alcance mais pessoas e as pessoas possam passar a se interessar por teologia, né?
estudar acerca das coisas de Deus, tá bom? Então curte, comenta, compartilha, se inscreve aí no canal se você não é inscrito, ativa o sininho para poder você receber o sinal de que quando um novo vídeo for postado aqui. E se você deseja contribuir ainda mais, torne-se membro deste canal. Tem cursos aqui exclusivos para membros, você pode então nos ajudar no crescimento desse canal se tornando membro. E também pode ajudar adquirindo um e-book que eu escrevi sobre educação cristã, um breve ensaio teológico sobre o verdadeiro sentido do termo. Vou deixar o link também na descrição, apenas R$ 9,90 você adquire esse material. Eu tenho certeza que ele vai ser de muita utilidade para você e principalmente se você tiver filhos, também vai ajudar aí na educação dos seus filhos, tá bem? Então, fique com Deus, até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser, porque se Ele não quiser, certamente não irá acontecer.